Mais uma vez, é mais uma alegria que se renova estarmos aqui reunidos numa sala online para mais uma página de estudo do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o título do capítulo. Nós vamos estudar 3 lições. Primeira lição, a parábola do festim de núpcias. Segunda lição, qual é a veste que temos que vestir para tomar assento no banquete celestial? E 3, a porta estreita. Para alicerçar o nosso estudo, a lição da noite, então Kardec traz um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14, intitulado Parábola do Festim de Núpcias. Então Jesus conversava e, falando mais uma vez por parábolas, dizia às pessoas que ali o escutavam: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias, ou seja, a festa de casamento do seu filho, enviou seus servidores para chamar para a festa aqueles que ele julgava merecedores daquele convite. E aqueles que foram convidados recusaram a vir para a festa. Então o rei enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados o seguinte: eu preparei o meu jantar, fiz matar os meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde para as núpcias, ou seja, para a festa. Mas eles também não aceitaram o convite. Se foram, um foi para sua casa de campo, o outro foi para os seus negócios e recusaram o convite. Outros se apoderaram dos mensageiros que os foram convidar e os mataram após lhes haver feito vários ultrajes. O rei, quando soube do acontecido, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está pronto, todo preparado. Mas aqueles que eu havia convidado não foram dignos de estar aqui. Então agora ide, pois, para a rua e nas encruzilhadas, onde encontrar pessoas, chamai-os para as núpcias. Todos aqueles a quem encontrardes. Seus servidores, então, saíram pelas ruas e reuniram todas aquelas pessoas que foram encontrando, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou logo em seguida para ver a todos aqueles que ali estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, ou seja, vestido adequadamente para aquele ambiente, para aquele momento, ele disse: meu amigo, como é que você entrou aqui sem estar vestido com a roupa nupcial? O homem ficou calado, ficou mudo. Então, naquele momento, o rei disse a seus servos: atai-lhe as mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. E aqui, mais uma vez, Jesus se serve de uma parábola para trazer uma mensagem que diz respeito ao à vida espiritual, ao outro lado da vida, que é a vida espiritual.
E as suas parábolas, para muita gente, é de difícil entendimento mesmo. O incrédulo, por exemplo, a esta parábola, sorri, porque lhe parece ingênua, infantil. Para uns, dizem, por que criar tanta dificuldade para participar de uma festa? Outros, por que massacrar os mensageiros que foram convidar? As pessoas. Esses ou essas pessoas não compreendem que as parábolas têm uma finalidade de ensinar, ampliar o entendimento, ensinar uma lição por meio de alegoria, que transmite uma mensagem indireta para tratar de algo mais, no caso, a vida espiritual, ou o lado espiritual da vida. Então Jesus criou as parábolas baseadas nos usos mais vulgares do dia a dia da vida das pessoas e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo a quem ele se dirigia, justamente para sensibilizá-los, fazê-los compreender de alguma forma, já que eram arredios. Jesus, em sua infinita sabedoria, poderia ter usado qualquer outro método. E, no entanto, ele usava parábolas, metáforas, contava histórias. Sabe por quê? Porque é uma maneira fácil de memorizar, de guardarmos a lição. Observemos nos tempos atuais. Quando alguém nos conta uma história, nós a carregamos ao longo do tempo. E Jesus sabia disso. Tanto que ele usou esse recurso o tempo todo. Então, com que objetivo? A maioria das suas parábolas tem a finalidade de incutir na massa, no povo em geral, a ideia de vida além desta vida, vida espiritual. Agora, fica muito mais difícil compreender as suas parábolas se nós não considerarmos o aspecto espiritual, não analisarmos, refletirmos do ponto de vista espiritual. Então, nesta parábola especificamente, Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Por quê? Pergunto aqui para nós. Como é o clima, o ambiente de uma festa de casamento? Aquele momento máximo mágico. Alegria e felicidade. Então, quando ele fala o reino dos céus, é como uma festa de bodas. O que significa? Que aquelas pessoas que fizerem o dever de casa, ou seja, que aplicarem, vivenciarem a lei de Deus, a lei de amor, que cumprirem bem o seu trabalho ou a sua tarefa enquanto estamos a caminho por aqui, encarnados. Teremos o direito a um assento no banquete espiritual? E como que é aquele ambiente lá, do outro lado da vida? Para aqueles que cumpriram bem aquelas tarefas que lhe foram confiadas quando da vinda para cá, da encarnação, desta encarnação. Um ambiente de alegria e de felicidade, tal qual aquele descrito na parábola. Era disso que ele estava falando. Então a humanidade recebeu este convite. Quem foram os primeiros povos, os primeiros convidados para desfrutar desta alegria do reino dos céus? Os primeiros convidados, como ele diz lá na parábola, ele referia-se ao povo hebreu, que Deus chamou primeiro para conhecer a sua lei. Os enviados do Senhor para falar da lei de Deus, que os profetas já falavam há séculos. Quem foram os enviados de Deus? Os profetas. Mas as suas palavras naquela época foram pouco escutadas, menosprezadas, e muitos foram até massacrados, tal qual os mensageiros da parábola. E Jesus referia-se, naquele relato da parábola,
não ao povo na sua totalidade, mas principalmente, principalmente, àqueles que eram aquelas seitas influentes da época, saduceus e fariseus, que recusaram o convite. E na parábola, quando ele diz assim: aqueles convidados que recusaram o convite e foram para as casas de campo, outros para o seu negócio, uma referência ou um símbolo das pessoas aqui do mundo que vivem absorvidas pelas coisas terrestres, ou indiferentes, ou alheias aos valores do espírito. Quantas vezes já ouvi de pessoas que são uma bobagem? E não é. Se nós não tivéssemos vida além desta vida, Deus não seria Deus. Existe toda uma progressão, um encadeamento de leis que estão conectadas, interligadas. Já falamos isso, tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz o seguinte: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então, muitas vezes a gente fala: nossa, por que está dando tudo errado? Porque não está dando nada errado. As coisas são como são. Nós é que temos que nos enquadrarmos na lei. Antes da vinda de Jesus, todos os povos, eles eram idólatras e politeístas. Idólatra, aqueles que adoravam os ídolos materiais. Politeístas, aqueles que adoravam vários deuses. Porém, os judeus, eles foram aos poucos abandonando a idolatria, mas também abandonaram a lei moral, apegando-se à prática de formas exteriores, a exageros de toda sorte, que consideravam mais fáceis e que Jesus combatia na sua pregação. Então o mal chega ao auge. A nação ela foi dividida em facções, em seitas, e Jesus chega para fazer o seu trabalho neste cenário, usando um verbo que convidava, conclamava as pessoas à observância da lei de Deus. Imagine, se aquilo era muito novo, se hoje ainda é muito novo para nós, imagine naquela época. Jesus ampliava os horizontes da vida espiritual, da vida futura para as pessoas, através das histórias e das parábolas, das metáforas que contava. Então, aquele povo foi o primeiro a ser convidado para o banquete da fé universal, que nós falamos aqui no estudo anterior, da fé, é acreditar em algo que eu não vejo a partir daquilo que vejo, porque pela obra se conhece o autor. Eu estou sempre repetindo isso nos nossos estudos para que nós memorizemos, porque a repetição é uma das formas de nós aprendermos. Então Jesus falava por parábolas porque pretendia sensibilizar de alguma forma aquelas pessoas. E continua falando para nós. Nós estamos aqui hoje, século XXI, buscando traduzir, mergulhar lá dentro para verificar que roupa é essa? Qual é a veste que eu tenho que vestir para tomar assento no banquete espiritual? Nós vamos aprender daqui a pouco, hoje. Mas aquele povo, eles recusaram a palavra do mestre, levando-o à morte na cruz. Aqueles povos que recusaram, fariseus, saduceus, que me referi há pouco, eles estavam em outros interesses e se deixaram arrastar, principalmente pelo fanatismo, orgulho e incredulidade. Desses aqui, tem dois muito presentes hoje, agora, neste momento em que nós estamos de passagem por este planeta, em pleno século XXI. Duas dessas três que eu citei aqui, duas estão muito presentes na vida da gente: orgulho e incredulidade. Eu, de vez em quando, eu atendo pessoas que dizem assim, mas será que é assim mesmo? Como se dissesse, não acredito nisso, não quero isso para mim. Não tem importância. O despertar é inevitável. Em algum momento nós vamos despertar para descortinar esses novos horizontes que Jesus já ensinava, já ajudava as pessoas a ampliarem já naquela época. Então, felizes de nós que estamos aqui em torno de uma página do Evangelho para entender isso, para dizer o seguinte: há algum trabalho que eu preciso fazer por mim.
E Jesus compara os convidados da parábola que se recusaram a comparecer na festa, as bodas. E quando o rei soube da recusa dos convidados, mandou convidar quem encontrasse. Convida todos, então, já que aqueles orgulhosos não aceitaram o meu convite. E que para mim era importante, mas eles não quiseram ver. Chama quem encontrar, bons e maus. Neste ponto da parábola, o que é que Jesus está ensinando a nós todos? Que a palavra foi pregada a todos. Ele convidou uma parte, não quiseram vir, então chama todos. E que estes últimos, aceitando, foram admitidos na festa, no lugar de todos aqueles que não quiseram. Agora, vamos transportar isso quando ele fala do reino dos céus. A palavra de Deus, quando Jesus veio, ela foi pregada para quem? A humanidade. Falando do reino de Deus, do reino dos céus, de vida além desta vida. Agora, nem todos aceitam. Nós sabemos disso e hoje, nesta parábola, a gente vai ver isso. E aí ele mostra mais, que não basta aceitar o convite. Há um trecho da parábola em que ele narra, Mateus narra, que havia um convidado que compareceu sem a veste nupcial, ou seja, sem uma roupa adequada para uma festa de casamento. Qual foi a consequência disso? Não pôde ficar ali. E na parábola, o que aconteceu com ele é colocado de forma contundente, que é para nos chamar a atenção. Atai-lhe pés e mãos e jogai nas trevas exteriores. Então basta dizer, eu sou cristão, para garantir entrada e assento no banquete espiritual? O que vocês acham? Considerando o que nós estudamos até aqui. Não. Não. A condição expressa é estar vestido com a roupa digna daquele ambiente. E que roupa é essa? Aqui na Terra é a aplicação da lei de Deus. A pureza de coração, praticar a lei de amor. Opa, o que é isso? Praticar a lei de amor, isso é amar. Tudo o que Jesus ensinou em toda a sua pregação, criava novas parábolas, novas metáforas, contava histórias para continuar o seu trabalho de sensibilizar as pessoas para ampliar o entendimento para as questões da vida futura, para as questões espirituais. Então, nós já sabemos que a roupa aqui na Terra é a aplicação, vou repetir, da lei de Deus, pureza de coração, praticar a lei de amor. Isso é amar. E o que é amar? Amar é verbo é ação. Então, significa que se cada um de nós carrega a centelha, a semente do amor, dentro de cada um de nós, a tarefa é colocar esse amor em ação. Isso é amar. Mas para lá, o que é o amor? Que nós já vimos em outros estudos e nós vamos recordar aqui agora. Como diz o poeta, o amor é tudo, sem amor sou nada. Então, o que é o amor? É aquele sentimento que todo ser humano tem de querer o bem do outro. Ah, é isso? Então aqui já dá para eu começar a entender qual é a veste que eu tenho que começar a construir. É colocar esse sentimento em ação. E colocar esse sentimento em ação, colocar o amor em ação, significa caridade. Numa palavra. Anote aí, os seus guardados de memória. A veste chama-se caridade. Por isso, a doutrina espírita trouxe em uma frase que resume
de forma extraordinária, na minha opinião. Fora da caridade não há salvação. Se eu fosse aqui fazer um paralelo com a metáfora, se eu não fizer caridade, não tenho permissão para tomar assento naquele ambiente de alegria e de felicidade após o cumprimento de uma tarefa, de uma missão. Então é preciso entender e aceitar. Porque ao aceitar, eu vou promover o trabalho, ou as melhorias, ou as mudanças que se fizerem necessárias para adquirir o crédito, para merecer o acesso àquele ambiente de alegria e de felicidade. Então, de todos os que ouvem a palavra divina, poucos compreendem e a guardam. Menos ainda são aqueles que colocam em prática. Porque tem pessoas que compreendem e falam, mas eu não quero isso para mim. Pelo menos não agora. Já contei aqui que eu já atendi algumas pessoas que sempre me perguntam, pode deixar para depois? Eu digo, pode. Então eu vou deixar para depois. E eu sempre alerto, como Jesus fez, né? Deixar para depois? Pode, mas fica mais caro. Porque se eu venho aqui para ir ressarcindo meus débitos de outrora e não estou ressarcindo-os, na próxima, tem que juntar o que ficou de trás com o que ficou dessa e mais o que eu preciso para progredir na próxima. Então Jesus foi categórico. Por isso são poucos os que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Disse Jesus, haverá muitos os chamados, ou seja, todos, né? E poucos os escolhidos. Por que poucos? Porque são poucos os que aceitam ouvi-lo. E dentre aqueles, menos ainda os que aceitam a proposta da renovação. Por isso a porta de acesso é estreita. Porque não é um avalanche que vai passar por ali. E é disso que eu vou falar agora, que é outro trechinho do Evangelho, que está em Lucas, no capítulo 13, versículos 23 a 30. Então, para tomar acesso, ela tem uma porta, que é a porta mais estreita. Vou relatar o que diz o Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. E o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos, mas muitos que querem entrar por ela. Como a porta da vida é pequena, meus irmãos, como o caminho que a ela conduz é estreito. E como são poucos ou poucas as pessoas que por ela passam, que acham esse caminho. Alguém pergunta ao mestre, mas Senhor, haverá aqueles que vão se salvar? E ele disse sim, fazei esforços para entrar pela porta estreita. Por quê? Eu vos digo, eu vos asseguro, que vários procurarão entrar por ela e não vão poder entrar. Muitos não vão poder entrar. E quando o pai tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando ali do lado de fora, começardes a bater dizendo, Senhor, abre que eu também quero entrar. E ele vai dizer, eu não sei quem sois, de onde sois. Então recomeçareis a dizer, Senhor, nós comemos e bebemos em vossa presença, vós ensinaste nas praças públicas. E ele responderá, eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. Aqui outro paralelo. O que ele está dizendo aqui mesmo? Que seremos reconhecidos pelo cumprimento da lei de Deus. Que aqueles que ainda preferem o caminho da iniquidade, dos abusos, dos vícios de toda sorte, das facilidades, da porta larga, não se credenciaram para adentrar o reino dos céus, o ambiente de alegria e de felicidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas estarão lá no reino de Deus. E que vós outros sereis enxotados para fora. Outra figura mais contundente para dizer o seguinte, olha, você só pode entrar se fizer a sua parte, o dever de casa. E ele diz mais, virão pessoas de todas as partes do mundo, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e terão lugar no festim do reino de Deus. É aí, então, aqueles
que são os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, para ilustrar aquela questão da parábola. Os primeiros tiveram oportunidade de vestir a roupa nupcial, de se reformar, de se melhorar, de se corrigir, mas não quiseram. E aqueles que quiseram? Não importa em que momento da estrada despertou a consciência. Era disso que Jesus falava. E ele estava falando para quem? Naquela época, para aquele povo. E hoje, neste momento? Para mim, para você, para todos aqueles que param por um instante para ler e refletir na essência do que a parábola nos traz. Então, por que a porta larga é a porta da perdição? Por quê? Porque ela dá acesso ao lugar onde as más paixões são numerosas. E a grande maioria das pessoas é tentada a frequentar os caminhos das más paixões. E não é porque é ruim. Lembra quando eu me referi à dificuldade de compreender as parábolas de Jesus? Por que é mesmo? Porque nos esquecemos de considerar a perspectiva espiritual. No terreno das más paixões, é a mesma coisa. Tudo é uma beleza. Com a ótica do imediatismo do mundo terreno. E nós nos esquecemos que existe vida além desta vida e nos esquecemos de alimentar o espírito, que é quem vai prosseguir. Porém, despertar é apenas uma questão de tempo. Dia virá em que todos nós seremos convidados ao despertamento. Já falei aqui outras vezes, eu vou só lembrar hoje, tá? Quantos nós recebemos nas reuniões mediúnicas que chegam revoltados com Deus porque estão em aflição, sofrendo, angustiados. Por que Deus está fazendo isso comigo? Não, porque eu fiz a escolha de ficar no terreno das más paixões. Então, todos nós despertaremos do outro lado, se não aqui, do outro lado, com certeza. Em algum momento, mãos amorosas nos acolherão. Se nós dermos muito trabalho nas colônias espirituais, muitos serão trazidos às reuniões mediúnicas, falando através de um corpo emprestado para entender que aquilo que ele dizia que não acreditava é a realidade da vida. É o outro plano da vida, é a outra dimensão. Então não é mais inteligente cuidar agora? O que vocês acham? Não foi isso que Jesus propôs? Claro que foi. Jesus propõe para quem quiser construir a paz do Espírito. E que ele chamou de salvação. Que faça um grande esforço sobre si mesmo para vencer as más tendências. E nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que nós ainda não chegamos lá, mas eu já vou adiantar aqui, porque aqui está dito, faça um esforço sobre si mesmo. E lá naquele capítulo, que logo mais estudaremos, diz o seguinte, o que será levado em consideração na balança da justiça divina, é o esforço que nós estamos fazendo para nos transformarmos em criaturas melhores agora. O que foi, foi. Já é passado. O importante é eu trabalhar essa melhoria a partir do agora. Então, onde está o problema? Onde? Poucos aceitam a proposta de mudarem a si. Temos grande facilidade para querer mudar o outro. Jesus propõe que mudemos a nós mesmos para se corrigir e construir seus próprios créditos. A roupa nupcial. A tarefa é pessoal e intransferível. Porque a lei se cumpre. Lei de ação e reação, causa e efeito, lei do retorno, como querem alguns. Não importa. Daí a máxima, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E eu faço uma pergunta. Nós já estamos construindo a nossa roupa para levar para o travesseiro. Então nós vivemos num mundo de provas e expiações. O mal ainda predomina, é verdade. E pior, é barulhento, porque existe muito bem sendo executado por aí. Mas a importância que se dão aos veículos de comunicação
E ele só tem audiência porque as pessoas consomem isso. Então, neste mundo de provas e expiações, nós convivemos todos os dias, nós observemos cuidadosamente orgulho, egoísmo, agressões físicas, psicológicas, inveja, ciúme, apego, avareza, indiferença, sem falar de outros abusos e desregramentos de toda sorte. Não acrescentam nada e ainda estragam a oportunidade de construirmos algo para a edificação do progresso espiritual. Mas o progresso vai acontecer. É inevitável. Quando? Quando as pessoas, ao longo dos séculos, forem aceitando a proposta de Jesus, a proposta da renovação, o caminho do bem será mais frequentado por uma quantidade maior de pessoas, e quando isso acontecer, repito, ao longo dos séculos, entraremos no mundo de regeneração. Lá, as dores serão menores. Lá, importar-se com o outro será uma prática corriqueira. Jesus veio ao mundo plantar esta semente, a semente do amor. Resta-nos a nós cultivá-la, ou seja, amar como Jesus amou, importando-se com o outro. Quando analisamos as palavras do ponto de vista espiritual, fica muito mais fácil entender Jesus. A doutrina espírita nos dá esse alento, facilita a nossa vida, ajudando-nos a compreender melhor os ensinos do Mestre Jesus. Jesus fala de vida além desta vida, qualidade dos próximos passos na outra vida, de tudo, de que tudo tem consequência. Então, prestar atenção se aquilo que eu estou fazendo contribui para o meu progresso espiritual. Que a porta larga simboliza uma tendência que ainda temos para o cultivo das más paixões. Afinal de contas, nós estamos num plano de provas e expiações e carregamos ainda um ranço dessas paixões inferiores. E o trabalho é justamente isso, é trabalhar para eliminá-las. E Jesus fala ainda que esse comportamento, por isso que ele combatia desde aquela época, não acrescenta nada ao progresso espiritual. E explica que a porta de acesso ao reino dos céus é mais estreita porque o fluxo de pessoas é menor. A grande maioria quer ir pela porta larga, que é mais fácil. Porque não quer se melhorar. Ainda temos muita resistência, irmãos e irmãs, a investir a roupa nupcial. E a hora é agora. Não por acaso, nós estamos aqui estudando esta mensagem para que nós sejamos caridosos conosco. Não importa o que nós fizemos até ontem, o que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. Como disse Jesus à mulher, vá agora, a partir de agora, e não peque mais. É isso que importa. Porque ficar ruminando um passado que já foi, acrescenta. Jesus foi maravilhoso, sem nenhum julgamento. O que importa é daqui para frente. Então, por que essa dificuldade que nós carregamos? De nos trabalharmos para merecer o assento no banquete celeste. Porque requer mudança de si próprio, trabalho incessante no bem, firmeza na fé, determinação na tarefa de servir, coragem para agir e olhar para o outro, perceber o outro, importar-se com ele. Tarefa muito difícil para muita gente. A doutrina espírita nos amplia o entendimento com a anterioridade da alma, pluralidade das existências. O horizonte se amplia e a luz se acende sobre os pontos obscuros, nos dando força, fortalecendo o nosso entendimento e a nossa fé, para compreendermos que hoje nós estamos colhendo o que semeamos ontem. E que hoje nós estamos plantando o que nós vamos colher
ali na frente, no futuro. E para, finalmente, para levar para o travesseiro. Qual é a qualidade da sua semeadura? Da minha semeadura, da nossa semeadura, para levar para o travesseiro. Então, nós vimos até aqui: parábola do festim de núpcias. Para merecer participar do banquete espiritual, é preciso a veste da caridade, meus irmãos e irmãs. A porta estreita, porta de acesso ao reino dos céus, disponível a todos que aceitarem a proposta da renovação. E ao trabalharmos essa proposta de renovação, que deve acontecer todos os dias, nós vamos construindo a nossa melhor veste para tomar assento no banquete espiritual.